Existe uma história que o oceano tentou esconder, mas ela ainda ecoa nas águas do Atlântico. No meio do inferno dos navios negreiros, surgiu algo que ninguém esperava. Uma líder. Uma mulher acorrentada que ousou desafiar o sistema. Se essa história já te prende, deixa o like agora e se inscreve no canal, porque o que vem a seguir não é ficção. É um dos capítulos mais brutais da história humana. No convés inferior do navio Nightingale, o ar era pesado, úmido e carregado de dor. Corpos comprimidos, respirações curtas e olhos perdidos no escuro formavam um cenário onde a esperança não sobrevivia por muito tempo. Mas foi ali, naquele ambiente sufocante, que algo começou a mudar. Não por ordem de capitães, mas pela força de alguém que se recusava a desaparecer. Ninguém sabia seu nome verdadeiro. A história a apagou. Mas dentro daquele navio ela passou a ser chamada de Contramestra. Um nome simples, mas carregado de significado. Era ela quem organizava as mulheres, quem acalmava o pânico e evitava que o desespero se tornasse caos. Enquanto o navio navegava sobre o oceano, ela mantinha vivas as pessoas que estavam sendo destruídas por dentro. Enquanto os homens no convés gritavam ordens e controlavam o rumo da embarcação, ela controlava algo muito mais difícil: a sobrevivência emocional. Ela transformava medo em resistência silenciosa, transformava sofrimento em disciplina. E sem perceber, criou uma autoridade que não vinha da força, mas da necessidade. E isso, dentro de um navio negreiro, era perigoso. Porque poder, mesmo quando nasce no silêncio, sempre chama a atenção. E naquele sistema, qualquer sinal de autonomia era tratado como ameaça. Em algum momento de 1769, a linha foi cruzada. O equilíbrio frágil que existia dentro do navio se rompeu. A autoridade dela entrou em choque com a autoridade do navio. E esse tipo de confronto nunca termina em diálogo. O segundo piloto observava e decidiu agir. Ela foi acusada de desobediência, talvez por falar demais, talvez por manter as outras unidas, talvez apenas por existir com força onde esperavam submissão. A punição veio rápida. Ele ergueu o chicote de 9 tiras, o instrumento criado para quebrar corpos e vontades. O primeiro golpe cortou o ar, o segundo confirmou a intenção. Mas algo inesperado aconteceu. Ela não se curvou. Mesmo ferida, reagiu. Avançou contra o homem que a havia atingido. Um gesto simples, mas impensável naquele contexto. Por um instante, o tempo pareceu parar. Aquilo não era apenas um ato de defesa. Era um desafio. Era a prova de que o medo não dominava tudo. Que o sistema respondeu como sempre responde, com mais violência. Ela foi empurrada, derrubada e açoitada novamente. Agora com ainda mais intensidade. Cada golpe era mais do que dor. Era um aviso. Ninguém ali podia se levantar. Ninguém podia liderar. Ninguém podia resistir. Mas todos estavam vendo, e aquilo não podia mais ser desfeito. Se essa parte da história te impacta, comenta aqui embaixo o que mais te marcou até agora. Porque histórias como essa só continuam vivas quando são lembradas. E o que aconteceu a seguir prova que, mesmo esmagada, uma ideia pode sobreviver. Dias depois, no tombadilho diante de todos, o desfecho chegou. Ela recuou um passo, um único movimento, e caiu. Morta. Sem julgamento, sem nome, sem qualquer reconhecimento. Apenas mais um corpo entre milhares que desapareceram no silêncio do oceano. Mas a história não terminou ali. Cerca de meia hora depois, seu corpo foi lançado ao mar, como se fosse apenas mais uma parte da carga descartada. As águas se fecharam, e logo depois vieram os tubarões. O mesmo mar que carregava o navio agora consumia suas vítimas. O ciclo se completava. Rápido, frio, indiferente. Mas algo havia mudado naquele navio. Todos tinham visto. Todos entenderam. Uma mulher havia enfrentado o sistema. Mesmo sem vencer, ela mostrou que era possível resistir. E isso é o tipo de coisa que não desaparece. Porque ideias não morrem quando um corpo cai. Elas se espalham. E é exatamente assim que começam as rebeliões. Não com força, mas com coragem. Não com armas, mas com exemplo. Dentro daqueles navios onde tudo era feito para destruir,
ainda surgiam faíscas de resistência, pequenas, mas suficientes para ameaçar toda a estrutura. Se você quer continuar essa história e entender como essas faíscas se transformaram em revoltas reais dentro dos navios negreiros, se inscreve agora no canal e ativa o sininho. Porque o próximo capítulo não é só sobre dor, é sobre luta. E talvez a maior verdade de todas seja essa: o inferno não conseguiu apagar tudo. Mesmo nas profundezas do oceano, algumas vozes continuam ecoando, e uma delas ainda carrega o peso de ter desafiado o impossível.